Boa tarde todo mundo. Adivinhem onde eu estou? Estou na Casa da Caridade, mas já está fechada, só temos nós. Mas eu estou aqui dando uma olhada nas coisas e lembrei de falar com vocês. Hoje a gente está fechando aqui as coisas. Todo sábado a gente fecha balança, a gente fecha calendário, a gente fecha dívidas a pagar, a gente fecha tudo. E vocês como é que estão? Deixa eu ver se eu vou conseguir uma porta aberta para sair no salão. Fechada. Boa tarde, meu amor. Boa tarde, Mirna, minha mãezinha. Boa tarde, Andresa. Boa tarde, Jennifer. Boa tarde, Sol. Vou tentar chegar com vocês lá no salão, que a gente estava lá em cima, nas salas administrativas. Pronto, agora sim. Agora vamos lá passar aqui, ó. Aqui já é na parte de fora. Ó o São Francisco ali. Ali foi o cacto, né? O mandacaru que eu ganhei. Vou até mostrar para vocês que eu ganhei do grupo Força de Mandacaru. É um grupo novo que surgiu agora, mas é um grupo muito forte, muito amado por nós aqui da Casa da Caridade também. Olha aqui, ó. E tem um bocado de trabalho que tem que ser feito nesse para poder, porque ele foi cortado e replantado, tá vendo? E não, então ele tá bem aqui perto do São Francisco. Olha o São Francisco aqui, ó. Ele é meio que uma fonte também, gente. É porque tá desligado. Mas olha ele aqui, tá vendo? As lavandas, agora sim, ó. Aqui, que tava fechado. Tava fechado que já limpou, já saiu todas as marmitas, né? Vamos entrar aqui no nosso lugarzinho de paz. Tá tudo limpinho, ó. Os meninos limparam hoje. Tudo limpo, a cozinha já fechada, já arrumada. Vamos filmar um pouquinho dali. Vamos ver, já saíram todas as marmitas. Pronto, agora já tá tudo arrumado, tá vendo? Que já tá tudo organizado e arrumado. As meninas da cozinha são muito caprichosas, né? Vamos ver o que é que tem aqui, ó. Deixa eu ver. Eu acho que é kit que vai sair. Ah, não, já é kit higiene, ó. Que vão junto com as cestas básicas. É do Banho de Amor Luiz Felipe. Que já fizeram para sair junto com as cestas também, que eles vão fazendo, né? Vamos subir no altar, vamos ver as coisas que tem no nosso armáriozinho. Livro dos Espíritos, né? Na verdade, o Evangelho e o livro. Vou mostrar para vocês de perto do que é formado o nosso armáriozinho. Esse jarro de flores foi feito de acordo com um pedido especial. Aí tem Mayra Rocha, ó, que eu ganhei, que fizeram muito bonitinho. Nossas velas representando. A lâmpada que eu amo. Ganhei de uma amiga muito querida. Aqui tem os orixás. Lembram quando eu fiz a palestra da Umbanda? Eu mostrei para vocês os orixás. Olha que bela obra de arte, que lindo. Tá vendo? Muito lindo. Então tá aqui também. Aqui tem os Budas, tem Inácio, Daniel e Mayra. Aqui ficam as guias. Tá vendo aqui as guias? Aqui é onde se coloca as guias do pessoal de quarta-feira. Aqui tem Nossa Senhora. Aqui tem a Bíblia, tá, gente? A gente tira para não encher ela de poeira. Tem Jesus, Orso Pop, nosso reloginho do tempo, nossa lanterna. Então aqui, ó, tem a representatividade de quase todas as religiões. E aqui são os nossos pedidos de oração. As pessoas colocam os pedidos aqui, tá vendo quantos pedidos? E aí depois é distribuído entre os trabalhos, para as pessoas que precisam de oração, que precisam de passe, né? Deixa eu mostrar também os nossos espelhos, que essa semana deve estar chegando o filtro também, gente. Lá os nossos espelhos que ficam. O salão visto aqui de cima, tá vendo? Tudo arrumado, limpo, tudo encaminhado, organizado já para a próxima semana. Como é que vocês estão? Como estão nesse final de semana? Como passaram? Às vezes o dia da gente é tão corrido, a semana tão corrida, não é?
que a gente esquece de perguntar um para o outro como é que foi a semana, como é que passaram o final de semana, como é que vocês estão. Domingo amanhã tem o Evangelho, né? A hora do Evangelho. Segunda tem terço, terças e quintas-feiras tem estudo, quarta tem palestra e rogativa de cura. Você sabe que todo dia aqui na Casa da Caridade tem trabalho, tanto mediúnico como também trabalho na caridade, todos os dias. A casa abre de 9 aos meio-dias, depois de 2 às 6 horas e à noite funciona até o último sair, Então tá tudo limpinho, hoje a gente fechou, saíram todas as marmitas. Todo sábado também dá uma sensação de dever cumprido, não é? Porque significa que todo o trabalho que a gente se dispôs durante a semana saiu, né? Saiu como a gente planejou, como a gente colocou como meta, né? Então, estão me perguntando muito sobre a viagem para o Rio de Janeiro, né? Ao Rio de Janeiro vai ser dia 12 no Osmar Barbosa e no dia 13 no Frei Luiz, tá bom? Quero pedir uma ajuda para vocês. O Grupo Amor Que Não Se Mede está fazendo uma rifa para arrecadar caixas de chocolate. Todo o dinheiro vai ser usado na campanha de caixa de chocolates. Ajudem lá na rifa também e vamos levantar as caixas de chocolates, porque a nossa meta inicial é 1.803 caixas de chocolate, ou seja, nossa meta inicial já é muito. Por quê? Porque nós temos 1.803 crianças cadastradas na Casa da Caridade, que são das várias comunidades que nós atendemos. Agora a gente precisa atender os outros centros espíritas que nos pediram, a gente precisa atender as comunidades que nos pediram, a gente precisa atender essas pessoas que não estão cadastradas, as crianças delas também, né? Ah, Dona Preto, o endereço de Portugal. Em Portugal vai ser em Santarém, mas eu prometo para vocês que eu vou colocar todos os endereços aqui. Vou pedir para o Everton colocar os endereços. A Patrícia disse, a meta é dobrar a meta, é isso mesmo. Aí quando a gente dobrar a meta, a gente tenta triplicar a meta, não é? A gente já começou, né, com essa meta das caixas de chocolates bem alta, mas é porque quando se trata de criança, né, é muita criança. Então a gente quer ajudar os Joinhas de Cristo, a gente quer ajudar o programa da Pâmela também. A gente quer ajudar as outras comunidades que já não estão cadastradas, né? Agora, Preta, lá em Santarém, é no Refúgio da Esperança, com Francisco Mogas e Alexandre Durão. Tenta procurar eles aí no Instagram, ou então manda um oi no direct aqui para o Will te passar um telefone ou um contato deles, porque eles já estão fazendo as inscrições, me parecem, para lá, porque vão ser 4 palestras, tá? Serão 4 palestras que vão ser dadas em Portugal. Uberlândia, eu vou postar também, mas, por exemplo, em maio, dia 4 de maio é Franca e dia 17 de maio é Barbacena, em Minas Gerais. Em Barbacena, em Minas Gerais, é com o pessoal do Café com Evangelho, né? Que vai ser a conferência. Vanessinha, meu bem, um beijo. Esse ano vai vir no Fraternidade Sem Fronteiras? Ah, se convidarem, eu estarei aí, tá? Eu tenho Fraternidade Sem Fronteiras em outubro, em Aracaju. Essa também já tá confirmada com eles em Aracaju. Camila pergunta, Mari, existe a possibilidade de nosso ente querido tentar se comunicar com a gente através dos objetos dentro de casa? Camila, eu vou te responder. Um beijo, Dona Vânia Mello, parabéns, que Deus te abençoe grandemente, viu? Vocês são uma família muito amada, muito querida, uma família unida, amorosa. Claro que toda família tem uns problemas, mas vocês são um exemplo de família, viu? Pelo que eu sei, por intermédio do seu filho, né? Então, parabéns, que Deus te abençoe muito, muito, muito. Um beijo, Cíntia. Então, vou responder a Camila. Há possibilidade? Há muita possibilidade. Os objetos, eles têm grande energia, principalmente aqueles com quais eles tiveram contato. Então, há grande possibilidade de uma tentativa de se mostrar ali presente. Tem grandes possibilidades, sim, tá?
Paulinha, Mayra queria ser muito voluntária no Lar em Águas Claras. Oi, Paulinha, como é que vai? Então, Paulinha, a gente sempre faz as reuniões para chamar o pessoal que quer ser voluntário, tá? Por que é que a gente faz isso? Porque tem muitas pessoas querendo ser voluntário, mas a gente faz a reunião para saber quem está imbuído mesmo em trabalhar, porque a casa aqui da Caridade precisa de voluntário que trabalhe de domingo a domingo. Aqui tem trabalho todos os dias, sabe? E aí precisa ter, não é que o mesmo voluntário vai trabalhar todos os dias, mas é preciso ter um compromisso muito firme. Porque se um voluntário faltar, outro vai ter que suprir. Então, por isso que a gente não coloca todo mundo que gostaria, a gente faz a reunião e depois faz uma triagem para saber. Vocês estão vendo meus orixás lá atrás? Olha como eles são bonitos. Eu sou tão apaixonada por essas obras de artes. Olha aqui, ó, tá vendo? Tem todos os orixás. Eu quando fui para... Deixa eu ver se foi para Bahia. Vocês sabem uma loja que chama Brasileiríssima? Eu costumava comprar uns textos, né? De lá, que são muito bonitos. E aí eu passei e vi os orixás. Aí eu me apaixonei, trouxe todos eles, tá vendo? Eu acho que não falta nenhum deles ali. Tupaciguara, estarei em Tupaciguara também, tá bom? Daiane, Herbert, são lindos mesmo. Pois bem, hoje eu estava aqui pensando, terminando de encerrar os nossos planos, nossas metas para a semana que vem, levando os planos para frente, né? Porque aqui a gente tem que trabalhar a semana inteira, a casa tem que trabalhar fazendo coisas, porque a movimentação é muito grande, né? E compra marmita, aquelas coisas que tem que fazer, e compra lanche, e aí, né, vai se ajeitando. É uma estrutura grande, sim, a Casa da Caridade. E aí eu recebi. Primeiro que a gente tem que falar sobre os golpes, tá, gente? Casa da Caridade não cobra por carta. Mayra Rocha não envia carta online, não envia carta no WhatsApp. Nós não entramos em contato, não cobramos taxa. Tudo isso, se acontecer, se vocês virem isso, denunciem. Não faz parte da Casa da Caridade. Então, eu quero dizer esse primeiro aviso. Por quê? Porque hoje eu comecei a ler algumas mensagens de alguns amigos, né, no direct, e aí me deparei com uma seguidora dizendo assim que a gente precisava saber o que ia fazer porque ela tinha pago a carta e porque ela era espírita, então ela confiou. E ela, então, está muito decepcionada porque, por ser espírita, ela confiou nessa nossa cobrança por carta. E aí eu fui explicar para ela que era um golpe e ela disse que não era. Deixa eu te falar uma coisa. Eles fazem o site muito parecido com o da Casa da Caridade. É uma cópia, só que eles mudam. Assim, a gente coloca Casa da Caridade Inácio Daniel e lá parece que está Inácio Daniel Casa. É invertido o nome, tá bom? Mas aí eu fiquei pensando, olha, essas pessoas, elas não têm escrúpulos, elas usam do sofrimento das pessoas, elas usam muitas vezes do desespero e fazem isso. Mas nós também precisamos aprender com isso, precisamos aprender que o espiritismo não cobra, que o verdadeiro espiritismo, ele não faz esse tipo de coisa, né? Então, assim, cuidado com que você acha que é espiritismo, nem sempre é. E eu estou falando aqui de coração mesmo. A gente tem que começar a ver os nossos atos. Às vezes a gente põe culpa só nas outras pessoas, mas a gente precisa ver os nossos atos também. A que ponto nós estamos estudando, a que ponto nós estamos chegando, né? Outra postagem que eu recebi de muita gente, eu acho que de umas 30 pessoas mais ou menos, tá? Pelo menos que eu tenha contabilizado. Daí a Will é que pode dizer melhor, foi uma postagem de um frei que é bastante famoso, né? Um frei que é bastante famoso, que ele vem já alguns vídeos falando sobre o espiritismo, sobre como os católicos não devem ir a centros espíritas, não buscar magia ou feitiçaria. Essas são as palavras, né?
do Frei. Primeiro que quando as pessoas mandaram para mim, Mayra, olha o que o Frei fulano está falando sobre os centros espíritas, sobre o espiritismo e sobre católicos frequentarem esses lugares e buscarem por magias, feitiçarias e adivinhações. E me mandaram uns 4 ou 5 vídeos, né? Uns 4 ou 5 vídeos dele. Eu já tinha ouvido falar dele por algumas amigas em comum, já que é muito bonito o trabalho de louvor, o trabalho que eu já acompanhei, um trabalho, acho que na madrugada, se eu não me engano, e me mandaram esses vídeos hoje, uns 4 ou 5 vídeos falando sobre o mesmo assunto. Primeiro que a gente tem que saber, quando me perguntaram, Mayra, vê isso, né? Mayra, vê isso, eu agora não sei em que acreditar, porque eu acompanho ele há muito tempo, e aí ele falou isso, eu disse para ela, que pena, né? Que pena que ele falou isso, porque quando você analisa o vídeo, eu vejo o quanto que Daniel tem razão. Daniel disse, Mayra, nunca fale de outra religião ou doutrina que você não conhece. Vai aparecer ser uma ignorância tão grande que vai ficar ridículo para as pessoas entenderem que você que não sabe do que se trata aquela religião, está julgando aquela religião ou aquela doutrina. Portanto, antes de falar qualquer coisa, estude. Isso é o conselho sempre do mentor para mim. Sempre Daniel diz isso. Mayra, quando você não souber o que falar sobre determinada doutrina, religião, crença, fique calada. Fique calada porque falar demais do que você não conhece vai te colocar numa posição muito difícil, né? É muito difícil. Por quê? Eu não posso falar, veja bem, como é que eu vou abrir uma live hoje aqui falando sobre o budismo se eu de fato não conheço o budismo profundamente? Eu admiro o budismo pelo pouco que eu conheço, mas eu não me aprofundei. Então, eu abri uma live para falar do budismo profundamente, para dizer para as pessoas que elas não procurem determinada religião A, B ou C, significa dizer que eu tenho um conhecimento exacerbado sobre isso, que eu tenho uma verdade sobre isso. Mas o segundo ponto que eu quero interpretar junto com vocês é que ele foi lá e disse para os católicos. Ele disse, os católicos não devem procurar. Os católicos não devem procurar. Pelo menos foi o vídeo que eu recebi. Então, ele fala para o povo da própria religião dele. Até aí tudo bem. Agora, eu, Mayra Rocha, depois eu falo sobre ele aqui também, tá bom? Perseverança no bem, tá? Olha, Mayra Rocha, eu jamais estaria num lugar onde o meu estudo, onde o meu livre-arbítrio fosse cerceado. Não funcionaria comigo. Quando nós fundamos a Casa da Caridade, baseada na universalidade, foi justamente para que todas as religiões e doutrinas fossem aceitas. Foi justamente para que as pessoas pudessem se sentir à vontade de serem quem elas são, de poderem exercer a fé que elas desejam. Quando uma pessoa pública, quando um líder religioso aparece em público falando determinado assunto taxativamente, de uma forma tão equivocada, a primeira sensação que dá é que o preconceito religioso ainda existe muito. É que o preconceito religioso, mesmo com leis, mesmo com direitos que nós já adquirimos, ainda persiste. É que a ignorância do não conhecimento ainda persiste. Mas, acima de tudo, para mim, fica realmente pautado a falta de amor. E eu não posso colocar na religião ou na doutrina a falta de amor das pessoas em particulares. Eu não posso. Eu não vou jamais dizer para alguma pessoa que frequenta a Casa da Caridade
que deixe de frequentar a Igreja Católica. Sabe por que eu não vou? Porque o catolicismo é lindo, o catolicismo é belo. Se você se sente à vontade, se você se encaixa, se você se sente confortável, se você encontra Jesus ali dentro, porque acima de tudo a gente encontra Jesus dentro de nós. Se você procurar só externo, nenhuma religião, doutrina, ou casa, ou templo irá te completar. Mas se você tem Jesus dentro de você e você consegue externalizá-lo dentro da Igreja Católica, faça. Kardec sempre disse, cada um fique na religião que se sentir confortável, que se sentir bem. Porque a doutrina espírita é uma doutrina. Então, você é livre para ter a sua religião, é livre para ter a sua fé, né? Então, o primeiro ponto é esse, eu jamais iria falar contra a Igreja Católica, eu jamais iria falar contra o catolicismo, contra essa religião que é tão bela, uma religião que tem verdadeiro respeito por Maria, uma religião que verdadeiramente tem respeito pelos espíritos evoluídos que passaram pela Terra, né? Os santos, como eles chamam, a gente chama espírito evoluído. Então, eu não posso falar do que o meu coração não tem. Cada um fala o que o coração está cheio. A gente falou muitas vezes sobre a incoerência da fé. Eu tenho muito receio de um dia a gente voltar à escravidão religiosa, em que as pessoas sejam movimentadas para a direita ou para a esquerda de acordo com o que um líder religioso deseja. Esse é um ponto. Sobre o Frei especificamente, o trabalho que eu já acompanhei dele é lindíssimo. Eu sinto muito que ele tenha tido essa fala tão pequena de uma doutrina tão grande. A doutrina espírita não é baseada em magias, não é baseada em adivinhações, em muito menos feitiçaria. Todas essas palavras que ele citou, de fato, saíram sem que ele pudesse estudar a respeito. Magia é muito mais além do que ele quis dizer. Talvez ele quis falar de uma outra forma que não conseguiu. As doutrinas que são de matrizes africanas ou matriz africana, ou seja, que são brasileiras, mas que também tem, como a Umbanda, são doutrinas de amor, de luz, são doutrinas em que buscam a sabedoria de espíritos de mata, de espíritos, né? Veja, na Igreja Católica, há um tempo passado, existiam as benzedeiras. Quem aqui não já teve um filho, ou pelo menos no interior do Nordeste, eu que fui de lá, e a mãe da gente levava a gente para uma benzedeira rezar na gente. Geralmente católica, da igreja. Então elas rezavam nos bebês, a gente costumava fazer isso. Os pretos velhos, os espíritos mais sábios também fazem. Mas é difícil você querer explicar para alguém que não quer estudar, porque se tivesse estudado, essa fala não existiria. Então eu lamento muito que uma pessoa de um trabalho tão bonito como o dele, porque o trabalho dele é lindo, o trabalho dele é muito bonito. Eu desejo muito que ele continue fazendo esse trabalho de evangelização, de amor. É necessário levar amor, levar evangelização, é necessário levar a caridade, é necessário levar tudo isso. Mas que ele possa repensar contra o que ele está pregando, contra o que ele está proibindo as pessoas, contra o que ele está alertando. Porque é muito difícil, nós temos uma grande quantidade de espíritas, espiritualistas no mundo também. Não somos tantos quanto os católicos, mas nós temos. E eu acredito que nós merecemos respeito. Merecemos amor, respeito, acompanhamento, acolhimento, assim como a gente dá todo acolhimento aos católicos, porque a gente tem respeito pelo catolicismo. Mas essa fala dele só pode falar por ele, não pode falar por Mário ou por algum espírita, não. E eu digo para vocês, inclusive, que da nossa parte, da minha parte, só gratidão e muito amor pelo trabalho dele. E eu não estou sendo demagoga, tá? Eu aprendi na minha vida que as pessoas falam muito sobre o que não conhece, e isso é que gera esse tipo de conflito. O mundo não está precisando mais de guerra pelas religiões. O mundo não está mais precisando de preconceito religioso. O mundo não está precisando de brigas, encrencas e desavenças por conta da fé. O mundo está precisando de união pela mesma fé, é de amor pela fé.
O que está mudando de mim para ele, de outros, de pastores e tudo, é só a religião ou a doutrina. A fé em Deus, a fé no bem, nos princípios cristãos são iguais. Então, eu não tenho o que falar da fala dele. Afinal, a fala dele foi bem caracterizada para os católicos. Ele não enviou um recado para os espíritas, ele não citou nome de espírita algum. Inclusive, ele disse que respeitava. Porém, no vídeo que eu vi, quando ele disse que respeitava quem vai em busca de magia, quem vai em busca de adivinhações, eu respeito. Ficou um desconhecimento total. Ninguém busca o espiritismo por isso. Ninguém busca o espiritismo para feitiçaria. Ninguém busca o espiritismo dessa forma. Nós buscamos o espiritismo para a nossa maior evolução, que eu acredito ser também a meta e o objetivo do catolicismo, de quem é protestante. Eu acho que a meta é uma só, né? O objetivo é uma só. Então eu não tenho o que falar dele, simplesmente não tenho. Desejo que o trabalho dele cresça muito, desejo que ele evangelize muitas pessoas e desejo que as práticas dele sejam condizentes com o que ele prega, para que mais e mais pessoas possam conhecer o Cristo em exemplo, não o Cristo em palavras, para que várias pessoas possam exemplificar o andar do Cristo e não apenas somente decorar aquilo que Cristo dizia. Então, você vê que as pessoas falam muito pelo Cristo, mas Jesus Cristo nunca escreveu uma única linha sobre ele. A Bíblia foi escrita, né, muitos anos depois do desencarne de Jesus Cristo. E alguns livros 100 anos depois do que a Bíblia foi escrita. Ou seja, há um telefone sem fio nas inscrições da Bíblia. Estou dizendo que a Bíblia está errada? Não, estou dizendo que a Bíblia é um livro histórico que também foi contado. Alguns evangelhos não são contados pelos apóstolos, são contados por pessoas que conviveram com os apóstolos e ouviram falar. Então, não tenho nenhuma crítica, até porque se eu criticasse qualquer religião que seja, ou criticasse inclusive ele, eu estaria na mesma posição que ele se colocou. Eu acho que se ele falou com grande liberdade para as pessoas que o seguem dessa forma, é porque ele tem conforto e liberdade para falar assim com elas. Tanto é que o vídeo inteiro ele fala sobre respeitar quem procura, mas que os católicos não procuram. Então ele mandou o recado não para nós, ele mandou o recado para as pessoas que o seguem e que são do catolicismo. Então, não tenho nada, tenho muito respeito, espero que ele siga o caminho dele fazendo sempre o bem, espero que o trabalho dele cresça, espero que um dia ele se dê ele se dê um tempo para estudar, procurar o que é espiritismo, procurar o que são os centros espíritas. É muito dolorido quando a gente escuta o não vá aos centros espíritas, né? Porque nós construímos aqui casas de verdadeiro amor, de consolo. O espiritismo é chamado de consolador prometido. Não é em relação às cartas, não são em relação a passe, mas é em relação a tudo. Inclusive a caridade. Nosso lema é: fora da caridade não há salvação. E caridade também tem palavras. A caridade em palavras é a maior que existe. Eu acho que às vezes as nossas palavras são verdadeiras navalhas, né? Elas são verdadeiras tesouras que cortam assim a alma. Então é muito, muito importante que a gente saiba o que falar. Mas todo mundo, hora ou outra, fala algo desagradável. Eu também não estou imune, né? Eu pego palestras minhas do início que hoje eu não falaria as mesmas coisas, e se eu tivesse que refazer a palestra, talvez as pessoas nem entenderiam, porque eu já não teria tanta verdade no que eu disse como eu teria hoje. Então, enfim, eu não tenho o que falar dele. As pessoas me pediram um posicionamento e nunca, jamais. Eu acho que o posicionamento é amor. Ao contrário do que foi falado no vídeo, são todos muito bem-vindos às casas espíritas, católicos, evangélicos, umbandistas, candomblecistas e várias religiões. Tem entre 40 a 60 mil religiões hoje catalogadas. Então, nas casas espíritas, vocês são e sempre serão muito bem-vindos. E jamais a gente vai querer que você deixe a sua religião de lado para seguir a nossa doutrina. Pelo contrário, a gente quer que, seguindo a doutrina, você possa ser melhor dentro da sua própria religião, para que você possa ser exemplo.
exemplo do que você acredita, né? Exemplo do que você prega. Então eu não tenho nada demais a falar dele. Afinal, eu estaria ecoando no mesmo sentido. Eu estaria falando de um trabalho que eu, ao pouco que vi, que acompanhei, muito bonito. Então não tenho nada. Eu espero que um dia ele possa reavaliar suas falas, né, sobre isso. A doutrina espírita não é proibitiva, então não posso falar sobre isso. Não pode ir aos centros espíritas, porque nós não somos proibitivos, nós somos instrutivos, né? Então você nunca escutaria isso de um médium pedindo para que ele não vá à Igreja Católica. Aí estava contra o livre-arbítrio, que é tão respeitado e pregado pela doutrina espírita. Mas só tenho amor e gratidão pelo trabalho dele, continuo assistindo os vídeos dele, tem muitos recortes de várias pregações dele, né, sobre a Bíblia também. Então, não tenho nada que falar. E ao outro lado eu penso muito, quem será os espíritas que ele teve acesso também, né? Ele, como muita gente, colocou no espiritismo talvez experiências que ele teve com alguns. Tanto faz se é com Mayra, tanto faz se é com outro médium. Talvez ele teve experiência com um espírita. E eu vou dizer, na hora que eu vi o vídeo, a princípio, depois eu falei para a pessoa, eu falei, rapaz, dependendo de com quem foi que ele teve, eu vou ter que concordar com o Frei. Não vá ao centro espírita. Porque dependendo do espírita, qual foi a experiência, eu também não iria. Então, assim, não tenho nada a falar sobre isso, tá, gente? Só agradecer a confiança de vocês acharem que eu teria algum patamar para falar dele. Não, meu trabalho é muito pequenininho, meu trabalho é muito arrastado, eu já sofro muita perseguição, mas nunca sofri perseguição de outras religiões não, tá? Eu não tenho essa experiência, eu não vou mentir não. Eu sofri perseguição dentro do próprio espiritismo. Hoje em dia eu consigo falar isso abertamente e sem problema nenhum. Dentro do espiritismo também tem uma parte ali que é bem difícil. Então, não tenho o que falar. Eu não tenho o que falar exatamente. Tenho só que desejar muito amor na caminhada dele. E é isso que eu posso falar. Ah, tá. O outro foi assim. Sou admiradora do Rodrigo Silva, mas outro dia ele falou da reencarnação e doutrina espírita de forma rasa e equivocada. E me decepcionei porque achava que ele deveria ter estudado mais. O Rodrigo Silva, inclusive eu estou lendo um livro dele, eu já vi várias lives dele no canal Evidências, né? Que pena, realmente eu não vi ele falar sobre a doutrina espírita. Eu nunca recebi esse vídeo, mas eu já vi lives dele sobre Maria, inclusive eu estou lendo o Ceticismo da Fé, que é dele, e eu gostei muito, mas que pena então. Gente, é o seguinte, a gente já vive num mundo tão violento, tão turbulento, que não adianta alimentar mais guerra pela fé. Eu geralmente, quando esses vídeos chegam em mim, eu imagino a mesma coisa. Eu imagino, olha, não estudou, não procurou. Eu acho que o ser humano, ele precisa de duas coisas. Ele precisa de estudo e ele precisa de um ponto de equilíbrio de silêncio. O Daniel sempre fala isso para mim. O ponto de equilíbrio de silêncio é quando você não tem algo bom para falar, ou que você não tem conhecimento, né? Ou que você não tem conhecimento para falar, você se cala. Por quê? Porque as palavras, às vezes, que você coloca para fora, pode ser mais prejudicial do que o seu silêncio. Às vezes o silêncio é uma bênção, quase sempre o silêncio é uma bênção. Agora, eu disse da minha experiência, né? Eu, Mayra, nunca sofri um ataque direto, não que eu saiba, porque às vezes tem até algum vídeo aí rodando e eu não sei, de outra pessoa, de outra religião. Eu tenho ataques diretíssimos de espíritas, ou pelo menos de ditos espíritas, porque também não posso colocar os ataques sofridos ou a perseguição que eu sofro por ser uma mulher, né? Por ser uma médium, por ser uma pessoa que vem falando outras coisas que a própria parte retrógrada da doutrina espírita não gosta de ouvir, não quer ouvir.
Eu não posso dizer que sofri de outros diretamente, né? Não posso, não vou mentir. Sofri de dentro do espiritismo. Então tem uma parte do espiritismo muito difícil mesmo, que se foi essa a parte que ele conheceu, aí eu não posso nem julgá-lo, né? Não vou julgá-lo por isso. Mas na realidade, pessoas grandes, né? Pessoas grandes falam coisas pequenas. Eu já tive decepções de pessoas que eu nunca imaginei ter. E eu já disse isso uma vez para vocês. Por isso que eu sempre digo para vocês que nunca coloquem a expectativa do espiritismo, por exemplo, no espírita, na Mayra Rocha. Porque eu posso decepcionar vocês. Sempre coloque a expectativa no espiritismo, porque a doutrina espírita é lindíssima, porque a doutrina espírita é dos espíritos, é a religião dos espíritos e não a religião dos espíritas. O catolicismo é uma religião que é voltada para os espíritos evoluídos também, os ditos santos por eles, por Maria Santíssima, que a gente tem grande respeito. Não é por um ou por outro do catolicismo. Como é que eu vou perder o respeito pelo catolicismo porque um padre, um pastor, um frei, sei lá, porque algum que acha que é representante falou sobre isso? Eu não posso. Eu jamais posso desrespeitar o catolicismo, visto que palavras pequenas podem sair de pessoas consideradas grandes. E às vezes a gente nem é grande, às vezes a gente nem é sábio, às vezes a gente só é famoso. Eu tenho um medo danado dessa questão de expectativa de internet, que as pessoas confundam a quantidade de pessoas que me assistem ou a quantidade de pessoas que seguem a casa ou que seguem. E aí eu vou usar o meu exemplo, porque eu não vou falar de ninguém, com essa expectativa de quanto mais gente que está seguindo, mais sábio é. Não. Nós também temos parcela de culpa, quando nós colocamos esse crivo de reconhecer, esse crivo de julgar só com os outros. O fato dele dizer não frequentem centros espíritas, não significa que você é proibido, não. Significa que a partir de agora você faça seu próprio julgamento. Você estude para saber o que é espiritismo. Você estude as nuances dessa doutrina. Você comece a enxergar com os seus próprios olhos. As pessoas que não estudam são obrigados a ouvir de outras pessoas certos assuntos e acreditar, né? Eu sei que ler e estudar é um dos atos de coragem, de rebeldia maior que se tem. Então, toda religião e toda doutrina tem problema, sabe por quê? Porque ela é feita pelo homem. As doutrinas, as regras estipuladas são feitas pelo homem. Aí o que acontece? A pessoa diz, não, mas está na Bíblia. Sim, a Bíblia também foi feita para homens. Tem religiões que são paulinas, ou seja, usa-se saia, ora-se de joelho. Por quê? Porque ali são cartas de Paulo orientando a igreja de vários lugares. Tanto é que tem igreja em vários lugares, ó. Tem igreja em Gálatas, tem igreja em Roma, tem igreja, né? E ele vai soltando as cartas para a orientação dessas pessoas, ou seja, é o homem orientando o homem. Não foi Jesus Cristo que deixou escrito. Se Jesus Cristo tivesse deixado escrito a verdadeira religião, hoje a gente não estava aqui com esse leque, não. A gente estava na religião que Jesus deixou. Mas Deus foi tão bom que Deus deu o livre-arbítrio e disse, eu quero que eles me amem porque eles queiram me amar. Eu quero que eles sejam bons porque eles queiram ser bons e não porque eu queira obrigar. Então veja bem, se Jesus não nos obrigou à religião que a gente deveria seguir, se Deus não deixou onde você pode entrar ou não pode entrar, significa que você tem livre-arbítrio. Então, o fato de um líder religioso, de um médium, sei lá o quê, falar, não desobriga o fato de você também ter que estudar. Entende? Quando eu recebi esses vídeos, eu entendi que as pessoas queriam que eu me manifestasse contra ele. Eu não vou me manifestar contra ninguém, contra nenhuma pessoa, líder religioso, sei lá, representante, que tem tanta coisa, né? Tem liderança espírita, como é que não tem das outras religiões, né? Eu considero que a verdadeira liderança de qualquer religião, de doutrina, é Jesus Cristo. Essa é a única liderança que eu reconheço. Essa é a única liderança que eu sei que realmente é o líder.
Então, se eu falasse contra ele, ou se eu falo contra qualquer pessoa da qual eu não conheço, da qual não tenho entendimento, eu estaria me colocando na mesma posição, e eu já tenho meus próprios problemas. E eu já tenho meus próprios defeitos. Eu tenho é que domar as minhas más inclinações. As deles, não. Se eu julgar, né? Se eu julgar este ou outro ou aquele, eu estarei fazendo a mesma coisa. Eu não, eu desejo que cresça o trabalho, mas eu desejo firmemente que cada pessoa que fale sobre Deus faça o que Deus quer, né? Faça o que Deus quer. Da minha parte, eu tenho tantos defeitos que eu só peço a vocês que no dia que eu falar algo que realmente saia do padrão do que eu venho ensinando, do que eu venho dizendo, do que eu venho estudando junto com vocês, me mandem dizer. Eu vou dar um exemplo. Existe um vídeo meu lá atrás que eu usei uma expressão que eu não queria, que eu não deveria ter usado. Que é importante a gente saber que expressões a gente usa. E uma seguidora foi lá e corrigiu, e eu disse para ela, você tem toda a razão. Foi um erro, uma falha, um escorregão ali de regionalismo e de linguagem que a gente aprende a vida inteira, né? Mas que deve ser corrigido sim. Eu fui falar alguma coisa, não me lembro o vídeo, mas eu fui falar alguma coisa sobre... Não sei. E aí eu falei sobre... Eu citei véu negro. Realmente, eu não tinha que ter usado aquilo ali. A gente tem que aprender que existem algumas falas que são extremamente preconceituosas e que a gente deve tirar do nosso vocabulário, mesmo que a gente não tenha tido a intenção ou não tenha a intenção de usar naquela conotação, né? Naquela conotação. Mas é necessário que a gente tenha essa definição de padrão, de saber que a gente tem sempre que melhorar e estudar. Quando essa seguidora me alertou sobre isso, eu disse para ela, publicamente, inclusive, acho que está num dos recortes, você tem toda a razão. Isso foi uma live feita há não sei quantos anos atrás, por isso que eu disse para vocês. Então, assim, quando vocês virem algo desse tipo, mandem para mim, porque eu estou pronta a reformar aquilo que não é bom. Então, assim, eu acho que talvez essa fala dele ou de outros possa servir para que eles possam buscar o entendimento ou não. Eu acho também que a gente passa a vida inteira querendo que as outras pessoas aceitem as nossas condições, aceitem a nossa religião, aceitem a nossa orientação sexual, aceitem o caminho que nós escolhemos, e algumas pessoas nunca aceitarão, e a gente não precisa da aceitação dessas pessoas. No final das contas, aquele que tem firme a sua fé, sua crença e sua religião, não vai perder o tempo falando da dos outros. Mas eu, da minha parte, tenho muito respeito pelo trabalho, né? Pelo trabalho que fez sentido para mim a vida inteira, que é dele. Então, é algo muito, muito, muito difícil você falar do trabalho dos outros, né? E algumas pessoas, elas só são imbuídas em fazer isso mesmo. Então, assim, olha, da minha parte, o que eu posso falar é que cada mais pessoas surjam, que cada vez mais pessoas possam ser melhores dentro das suas religiões, dentro daquilo que acreditem, né? E que a religião, a fé e a crença do outro, né? Possa ser cada vez mais divulgada e exercida da melhor maneira possível. Justamente, perseverança, porque não existe dogmas absolutos. Não pode haver. A gente tem uma falsa crença, né, de que a gente entende os desígnios de Deus, que a gente tem uma falsa crença que a gente entende de tudo divino, e a gente entende 0,000000001%, né? 1% daquilo que realmente significa. Por exemplo, a doutrina espírita que eu sigo, ela nem é a doutrina dos espíritos em 100% fielmente. Quando a gente chegar lá é que a gente vai saber. Então nós sabemos muito poucos.
E o pior do ignorante é que ele sabe muito pouco e ele acha que sabe muito. E por achar que sabe muito, ele bota para fora. Então, eu prefiro ser pequena, eu prefiro ser uma mera estudante, eu prefiro muitas vezes que seja criticada por N motivos do que eu abra a boca para falar algo que eu não conheço. Então, tem algumas religiões das quais eu ainda não falei? Tem. Por quê? Porque eu não estudei o suficiente para falar sobre elas. É vergonhoso você falar sobre algo que você não conhece. Então, não tenho nada a falar sobre esse vídeo, só desejar muita boa sorte na evangelização dele, na pregação dele. O que eu assisti tem sido muito amoroso, né? Da parte dele. Então, assim, só isso que eu tenho para dizer. Ah, tá. Entendi. Tem uma pessoa dizendo que, mas por que essas acusações vieram agora? Eu te sigo e acompanho há um tempo. Eu acho que ele entendeu depois, ou então ele entrou para perguntar sobre isso mesmo, né? Gente, deixa eu falar uma coisa, já falei várias vezes, mas eu vou te falar também. As pessoas são livres para acreditar no que elas quiserem. Eu acho engraçada a crença que você tem nas pessoas violentas e perseguidoras, quando você não conhece o trabalho. E quando você vem aqui no meu canal, né? Quando você vem aqui no meu canal, porque eu sei que você não é um seguidor, eu sei que você é um deles. E vocês às vezes entram aqui para falar, para ver se eu não vou responder, ou vocês acham que falar sobre esse assunto me causaria algum mal-estar. Deixa eu te falar, eu sou vítima, eu não sou algoz, eu jamais me envergonharia de sofrer perseguição, não é? Eu jamais vou me envergonhar por ser a vítima. Quem tem que se envergonhar são vocês, né? São vocês que vêm até aqui para falar isso sem entender. Então não se preocupe, pode entrar todas as vezes que, se for preciso, eu sempre vou falar, né? Sempre vou falar. Esse não é um assunto tabu no meu canal, nem comigo. Acompanhe. Se você realmente diz que é meu seguidor, você parece que não está acompanhando os processos que estão seguindo. Você está acompanhando? Acompanhe os processos, meu amado. Acompanhe a liminar que se tem sobre violência. Acompanhe, né? Acompanhe tudo isso que está acontecendo. Não parece ser meu seguidor, porque você disse que recebeu o dossiê do Ministério Público. Então você não acompanhou desde o segundo dia que o Ministério Público diz que eu não estou sendo investigada, que não existe investigação ao meu respeito. E desde o segundo dia que eu já coloquei aqui. E só para te atualizar, e aproveita e atualize todo mundo, já existe uma nova declaração do Ministério Público, já condizente agora, tá? Acompanhe os processos. Eu sugiro a você, inclusive, que venha conhecer a Casa da Caridade e venha conhecer a Mayra Rocha pessoalmente. Venha a uma psicografia pessoalmente. Você me propôs fazer uma psicografia para os perseguidores. Isso faz algum sentido para vocês? Eu deixar de fazer a psicografia por amor, para quem acredita e para quem quer, né? E para quem quer a psicografia para fazer psicografia para perseguidor, então seria muito fácil, bastava me atacar e aí receberia uma carta, não é? Aí bastaria receber uma carta. Então, volte, tem vários vídeos no canal, lá embaixo, no início da perseguição, vou te atualizar, tem um ano, fez dia 2 de fevereiro, um ano que eu venho sendo atacada. Mas não só eu, a Casa da Caridade, 169 voluntários, meus 2 filhos menores de idade, meu marido, meu casamento. Vou te atualizar também. Esqueceram de botar o vídeo de quando eu estava no luto, me despedindo do meu pai. As pessoas estavam fazendo chacota da minha dor em canais paralelos. O engraçado é que são canais que não vêm publicamente, são canais anônimos, né? E alguns são canais sensacionalistas. Então, eu acho que esse tipo de cobrança tem que ser feita lá também. Da minha parte, não vou fazer psicografia para perseguidor. Por que eu faria isso? Eu vou fazer psicografia para aqueles que vêm receber a psicografia para sanar a dor, para sanar o amor, para sanar aquilo que falta neles.
não para aqueles que duvidam, né? Não para aqueles que duvidam. Sugiro também que você procure as famílias que receberam cartas que estão aí também. Eu só estou te dando essa explicação em respeito a você, que pode ser que realmente você não esteja sabendo do que está acontecendo. E estou te dando essa explicação também em respeito ao meu público, tá? Então, deixa eu te dizer de novo, não existe nenhum dossiê do Ministério Público, a não ser que você me diga que o Ministério Público mandou diretamente para você, né? Diretamente para você. Você me envia, por favor, porque até onde a gente recebeu, inclusive agora o Ministério Público relatando de novo que eu não sou investigado. Ô moço, se vocês soubessem o tanto que é duro e difícil seguir um trabalho da Casa da Caridade, seguir as doações, seguir 22 projetos, aliás, agora vão para 24 projetos. Se você soubesse quantas mil famílias atendidas pela casa sofreram perseguição por nossa conta. Eu fico pensando tantas vezes nessas perseguições que eu fico pensando, se eu realmente cansasse disso, porque eu tenho assim, eu sou humana e eu podia, né? E eu podia simplesmente dizer, não, tudo bem, eu tenho minha estabilidade financeira, minha estabilidade familiar, eu tenho minha vida. Quer saber, eu vou fechar a casa porque eu não quero mais continuar. Se eu fechasse a casa, quem iria dar 5 mil? Quem iria dar suporte a 5 mil pessoas? Quem iria ajudar as pessoas com câncer? Quem iria ajudar as pessoas com remédio? Quem iria ajudar as pessoas com cirurgia? Quem iria dar o que comer? Quem iria dar, né? E aí eu pensei, como posso eu pensar no meu bem-estar, de me livrar dessas perseguições e não pensar neles? Então, o meu trabalho é sofrer por eles. E eu já entendi isso. Então, o meu trabalho não vai parar nunca. Mas parem de propagar coisas que vocês não sabem. Não há investigação no Ministério Público. Desde sempre eu falei isso. Existe um processo. Daqui a pouco a UOL vai ter que se retratar, porque a justiça ela vai seguir. E aí eu vou ter que postar aqui de novo. E ainda assim, esses vídeos de anônimos, porque até agora não recebi um vídeo, né? Um vídeo que tenha sido assinado por eles, e como eu gostaria. Mas os últimos vídeos, sabe o que é engraçado? Que Deus é tão bom que até no sofrimento ele mostra a sua justiça. Os últimos vídeos que lançaram nessa página anônima foi de um ex-voluntário. Sendo assim, eu liguei diretamente para o ex-voluntário. E o ex-voluntário vai soltar lá na delegacia com quem foi a conversa que ele teve sobre mim, sobre a minha família, sobre as variadas mentiras. Quando ele soltar esse nome na delegacia, aí não vai precisar que eu venha aqui não, vocês saberão. E os vídeos foram tirados do ar, não porque foram denunciados, a própria pessoa tirou, porque sabe que agora ele deixou assim uma vasta coisa no caminho. É tão feio, os ataques são tão feios. Enfim, estou falando isso com vocês porque eles acham que isso é tabu para mim falar. Eles acham que eu me escondo de falar. Se eles soubessem que o meu silêncio é um grande presente sobre eles, eu quero até contar uma história para vocês, porque eu sei que eles estão me assistindo. Eu vou contar uma historinha que talvez eles entendam. Imagine que Vamos imaginar aqui que eu saiba todo o livro de Tiago decorado. Tiago da Bíblia, gente. Eu sei todo o Tiago decorado. Bom, eu sei todo o Salmo decorado. Vamos falar, todos os Salmos. O livro de Salmos, Mayra Rocha sabe decorado, né? Por que é que eu vou falar só de um versículo? Por que é que eu vou escolher um só versículo para falar, se eu sei falar de Salmos todos? Eu não sei se vai ficar entendido para vocês, porque vocês que me perseguem, não sei o que é que acontece, parece que não são de fácil interpretação. Se eu sei Salmos inteiro, eu não vou citar um versículo. Vai chegar o dia que esse meu silêncio vai acabar. Mas diferente de vocês, vai ser no dia certo, no tempo correto, com um documentário belíssimo que já está sendo preparado.
Mas não é um documentário anônimo, num canal anônimo jogado na internet, tá bom? Vai ser um documentário que está sendo realizado de forma correta, publicado no meu canal. Aí pronto, vai ser a última vez que vocês saberão sobre esse assunto, tá bom? Mas aguardem, todos eles deveriam aguardar. Isso não é nenhuma ameaça, não. Vai ser um documentário com muito amor. Vou mostrar para vocês tudo o que aconteceu desde o início até hoje. Esse documentário já está sendo feito, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Eu agora vou almoçar. Acredita que é agora que eu vou almoçar. E depois vou estudar para as nossas lives. Um beijo grande no coração de vocês. A gente entra amanhã, no domingo.